Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. A palavra de Deus, ela diz assim. Só baixar aqui um pouco. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que vão comer ou beber, nem com o seu corpo, o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhem para os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor que eles? Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida? E por que ficam ansiosos pelo que vestir? Uma pergunta. Muito forte, muito forte. Pensem nos campos dos íris silvestres e em como crescem. Íris silvestres seriam flores. E como crescem? Eles não trabalham, nem tecem fios. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai, lançada em um forno, não vestirá muito mais a vocês? Quão pouca confiança vocês têm? Em outra tradução, a palavra de Deus diz assim: homens de pouca fé. Versículo 31 agora. Portanto, não fiquem ansiosos, perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui esperanças suficientes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vemos aqui uma palavra bastante interessante em momento ao qual o mundo está passando tantas dificuldades, está passando tantas crises. E essa palavra ela é muito pontual para esse tempo, porque muitos não têm compreendido o que Deus tem feito na humanidade, no mundo e também na nação brasileira. Muitos não têm observado qual que é o propósito do Eterno, o que Ele quer nos transmitir, o que Ele quer nos ensinar. Esse texto é um texto que é um ensinamento da parte do Evangelho de Cristo, direcionado para que nós não venhamos sermos tão ansiosos, para que não venhamos depositar a nossa confiança na força do nosso braço, não venhamos depositar a nossa confiança em bens materiais, não venhamos depositar as nossas confianças em coisas temporárias, ao qual a traça e a ferrugem nos consomem. É bem verdade que quando nós olhamos
Muitos estão preocupados, empresários, proprietários de imóveis, funcionários de profissionais autônomos, funcionários de empresas privadas, muitos estão preocupados. E isso é válido. As pessoas têm casa para sustentar, família para sustentar, compromissos para zelar e compromissos para concluir-se, compromissos para se responsabilizar. Mas o que acontece? Alguma coisa Deus, Ele quer nos ensinar com tudo isso que está acontecendo. Deus, Ele parou o mundo, parou também o Brasil. E esse texto, ele me traz uma inspiração muito poderosa e muito profunda acerca de tudo isso como resposta do que está acontecendo. Porque será que talvez Deus não tenha permitido essa pandemia vir ao mundo, afetar a economia, para despertar, para atrair a atenção da humanidade? Porque estar com Deus em meio às dádivas e às vitórias é um pouco mais fácil. Mas estar com Deus em meio à crise, somente os verdadeiros adoradores em espírito e verdade manifestam a sua verdadeira fé. Será que Deus, Ele não quer atrair a nossa atenção? Eu vou usar uma analogia aqui muito prática. Claro que não se compara à magnitude, à soberania e grandeza do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus. Observe uma criança. Uma criança, quando ela quer chamar a atenção de seus pais, ela começa a pular, começa a brincar, começa a falar, começa a fazer coisas, não é assim? Claro que não se compara o nosso Deus com uma criança. Mas aonde eu quero chegar com essa analogia? Eu quero chegar que Deus permitiu essa pandemia, essa crise econômica que será superada na autoridade de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Deus, ele permitiu tudo isso porque ele quer chamar a minha atenção. Ele quer despertar a sua atenção. Ele quer que nós venhamos aprender novamente a ouvir a voz dele, a seguir os caminhos dele e os propósitos dele. Não pense que nesta manhã eu estou falando acerca desta reflexão que Deus quer que você siga uma religião. Não. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é muito maior do que uma religião, do que uma filosofia, do que um costume, do que um credo. O Deus que formou os céus e criou a terra, Ele quer despertar a atenção de toda a terra. Ele quer que você aprenda novamente a depender exclusivamente dele. Não me entendam mal. Não estou falando que é para você parar de ser uma pessoa íntegra, honesta, comprometida, de executar o seu trabalho, a sua profissão, de batalhar pelo seu pão de cada dia. Não é isso. Estou dizendo para que você venha colocar Deus acima de todas as coisas. Esse texto é um texto poderoso, porque ele fala no versículo 25: portanto eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que vão comer, o que vão beber e nem com o seu corpo. É Deus nos ensinando, nos encorajando, nos fortalecendo para que venhamos depender dele. Não se preocupar com o que haveremos de beber, de vestir,
Depois ele nos dá um conselho: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Nenhum alimento vai faltar para você, para sua casa, para sua família, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele é a fonte de nossas vidas, Ele é a fonte de nossas provisões. Depois o texto segue: olhem para os pássaros. Por que Deus inspirou o meu coração para estar refletindo sobre essa palavra neste domingo, no primeiro horário, a partir das 6 horas, no dia de arrependimento e jejum nacional? E por que Deus ele colocou esse texto no meu coração? Eu estava no meu quarto na sexta-feira, de repente entrou um passarinho, um filhote de passarinho, uma fêmea. E ali ele começou a voar dentro do meu quarto. Tem um jardim muito grande aqui dentro tem um jardim muito grande aqui em nossa casa, melhor dizendo. E há muitos pássaros. E aí o passarinho, a janela estava aberta, era um dia de calor aqui em Brasília. Aí um passarinho entrou dentro do quarto, pousou primeiro dentro de uma cômoda, depois foi para um criado mudo, depois foi para a lâmpada do quarto e não queria sair, eu tentando direcioná-lo através de uma vassoura, só para dar a direção para ele, sem feri-lo. Aí foi onde que ele se colocou em cima do guarda-roupa e quietinho, muito lindo, não queria sair. Aí o Espírito Santo veio e ministrou ao meu coração, me tomou e me inspirou. Lembra daquele texto de Mateus 6, 25 a 34? Você não vale mais do que os pássaros em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades? Então, prosseguindo aqui, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Você acha que você não vale mais do que o alimento, mais do que a roupa? Você acha que Deus ele não tem poder de entrar com providência e abrir portas de provisão para a sua vida e para a sua família? Você acha que não? Olhem para os pássaros. Foi aí que Deus começou a falar comigo. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Olha que lindo. Vocês não possuem mais valor do que eles? Jesus efetuando uma indagação, mostrando que se ele cuida das flores dos campos, se ele cuida dos pássaros, se ele cuida de todas as criações, ele é o Deus que cuida de todos os seres humanos, de todos os seus filhos. Se isso está acontecendo é porque Deus quer nos atrair, quer que nós paremos de colocar prioridades antes dele, quer que nós venhamos nos aproximar dele em arrependimento, em contristamento, em humilhação, e venhamos novamente a aprender a ouvir a palavra dele, ouvir a direção dele, ouvir os propósitos dele. Continuando aqui no texto, pensem nos campos. Eles não trabalham nem tecem fios. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se de maneira tão bela. Então Deus ele cuida de todas as coisas. Versículo 31, portanto não fiquem ansiosos. Na carta de Pedro também tem uma alusão acerca da ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Tem uma alusão ao sentimento, ao estado de espírito da ansiedade, na carta de Pedro que fala: lançai todas as vossas ansiedades na cruz de Cristo.
Não fique ansioso. Eu sei que às vezes você está em casa. Eu sei que às vezes você está na medida de isolamento do Covid-19, através do decreto federal. Eu sei que você está preocupado com as contas, com os compromissos, com as dívidas, de como será o seu amanhã. Mas confie, Ele não abandona os seus filhos. No texto de Salmo de número 27, a palavra de Deus diz assim: mesmo que teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, te recolherei. Ele é fiel para recolher todos os seus filhos. Continuando aqui. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os pagãos, quem que são os pagãos? Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em nada. Eles são os pagãos. Nós não somos pagãos, somos filhos de Deus. Temos que expressar através de atitudes, não mais através dos nossos discursos ou de nossas palavras. Temos que demonstrar a nossa fé verdadeira e genuína. Continuando. Vocês precisam de todas elas? Em todas essas coisas, seu Pai, nosso Pai Celestial, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus, Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. Eita, muito forte. Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. Entretanto, aí vem a advertência. Aí vem a palavra de despertamento. Entretanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu ler melhor aqui nessa tradução. Você vai entender melhor, ter uma compreensão melhor. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. Primeiro, palavra de despertamento, de advertência. O que significa buscar em primeiro o reino de Deus? Buscar primeiramente o reino de Deus significa buscar em primazia, buscar primeiramente, buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, bens materiais, posses, prosperidade, riquezas, as demais coisas serão acrescentadas. Mas aí eu faço uma pergunta para ti, né? Neste momento, nesta manhã de jejum nacional, o que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? Em meio a uma pandemia mundial, em meio a uma crise econômica, em meio a isolamento que muitos estão tendo muitos prejuízos, empresários, profissionais, autônomos, em meio a que Deus simplesmente quer chamar a atenção da humanidade e mostrar, até porque Ele não precisa mostrar nada, mas despertar nas pessoas a soberania dEle e trazer os seus filhos para voltar a ouvi-lo de fato em verdade, com o coração aquebrantado, em espírito e em verdade. O que você tem buscado em primeiro lugar? Serve como reflexão. Aí, para finalizarmos, antes de nós orarmos, não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Em outra tradução fala que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque cada dia guarda o seu mal. O que eu aprendo com isso? Neutralizar esse espírito
essa influência da ansiedade. Porque a ansiedade é excesso de futuro. E entregar a minha vida nas mãos de Deus. Saber receber o pão nosso de cada dia, porque Ele nos dá hoje. Porque dele é o reino, a honra e a glória para todos sempre. Volte a ouvir a voz de Deus. Entenda o recado que Deus está dando para cada um de nós com tudo isso que está ocorrendo. Entenda o recado, esse chamado de atenção que Deus está dando para cada um de nós neste tempo. E não se preocupe com o seu amanhã. Somente clame, somente jejue, somente ore, somente busque, somente adore. Que o Pai Celestial, que disse em sua palavra que nós temos muito mais valor do que os pássaros, do que toda a natureza, Ele cuidará de cada um de nós e proverá tudo aquilo que nós precisamos. Porque conforme diz a palavra de Deus em Romanos 8, a natureza, ela aguarda, ela está na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Os sinais estão se cumprindo. O apocalipse já está ocorrendo. As profecias estão se cumprindo. E Jesus está voltando. Esteja preparado. Esteja pronto. Porque quando Ele voltar, você desejará estar sendo arrebatado, indo para com Ele. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Meditamos, Pai, mediante a Tua palavra. E compreendemos, Pai, que em meio à pandemia, que em meio, Senhor, às dificuldades e crises econômicas, todas as fontes de nossas vidas dependem do Senhor. Se o Senhor não estiver na casa, em vão vigia o sentinela. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Senhor, visita cada irmão que participou desta live e cada familiar que participou desta live e cada familiar de perto e de longe dos teus filhos que participaram desta live. Alcança cada um deles, Pai. Cubra-os com o teu sangue. Livra-os de todo o mal. Entra com a tua provisão. Não permita que venha faltar o alimento, não permita que venha faltar condição de arcar com as responsabilidades, com as contas, com os compromissos, mas acima de tudo, Senhor, desperta, conclama o teu povo ao arrependimento, ao aquebrantamento, a estarem debaixo da tua presença, estarem dependendo do Senhor, que não dependam mais da força do seu próprio braço, que não dependam mais de homens. Não digo não fiar mais em homens, porque todo homem é digno de confiança se estiver com intentos sinceros e guiados pela tua verdade, guiados pelo teu espírito, mas que não venham mais confiar na força do seu próprio braço, não venha confiar mais em homens e nem em bens materiais, mas que o maior tesouro venha a ser o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, através do seu Filho Jesus, através do Espírito Santo. Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, dê uma ordem no reino do Espírito e libere teus poderosos anjos de guerra com espada desembainhada de fogo e blinda o Brasil. Cobre o Brasil e o mundo com o teu sangue. Cobre o Brasil com o teu sangue. Dê ordem de comando, Senhor Jesus.
em teu nome que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Dê ordem de comando para que esse vírus venha recuar pelo poder e autoridade de Jesus. Nos revista nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos familiares, de perto e de longe, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Blinda-nos com teu sangue, com a tua armadura de Efésios 6:10. E nos faça sairmos dessa mais fortes, mais sábios, mais comprometidos com a tua verdade, com a tua palavra, com os teus propósitos. E mais dedicados ao teu chamado, à tua palavra. Chorema, soreando na manai. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta palavra com alguém, curta, medite em outro momento, participe do jejum. Eu já estou desde meia-noite e pretendo ficar até o quanto eu aguentar, até meio-dia, 3 horas. Não deixe de jejuar, não deixe de orar, se arrepender, para que venha atrair o favor, a misericórdia de Deus, para que Deus venha repreender esse vírus, essa pandemia, para que venha restaurar a nossa economia. Ore pelas autoridades constituídas, ore pelo nosso presidente, para que Deus venha iluminar os pensamentos, as decisões, os sentimentos dele e de toda a sua equipe. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus. Nosso presidente, ele é uma autoridade constituída pelo Senhor. Ele está nesse mandato porque foi uma permissão do Senhor. Então cumpra a palavra que está em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Ore por ele, pela família dele, para que Deus venha dar saúde, sabedoria, discernimento, para que todas as suas decisões e de sua equipe venham ser inspiradas pelo governo do Espírito, pelo governo do reino de Deus. E para que venhamos ser uma nação próspera, uma nação forte, para que venhamos ser um celeiro de avivamento para as nações, para que o Senhor Jesus venha governar em todas as áreas de influências, nas 7 esferas de influência, no governo, na política, nos esportes, nas artes, na religião, na profissão, no empreendedorismo, porque nós somos agentes do reino de Deus. Em todas as áreas que nós tivermos, nós somos agentes do reino de Deus. E a nossa movimentação sempre a proposta, acima de tudo, aonde nós estivermos, a proposta sempre é expressarmos o caráter de Cristo e emanarmos o brilho da glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.